Prazer. É uma honra. Tô muito nervosa. Não fique. Tô muito nervosa. Não fique, eu já tô fazendo selfie. Olá, estamos começando mais um episódio do Papo no Café. Esse episódio pra mim muito especial. Eu tô com duas celebridades do meu lado. Júlia, que tá comigo como co-apresentadora. A Ju sempre tá com a gente na iniciativa. Quem acompanha a gente sabe que ela tá nos nossos desafios, tá sempre no Instagram, tá sempre nos nossos eventos. E doutora Margarete Dalcom. Pra mim é a... Posso te chamar de musa? Dos últimos 3 anos. Eu vou achar graça, mas pode, né? Vou achar muito engraçado. Eu vou começar já perguntando pra você quem é a doutora Margarete Dalcom nesses desafios da vida. Bom, eu sou médica, todo mundo sabe, né? Politicamente, a gente hoje se apresenta, né? Para quem não está vendo, né? Sou uma mulher branca, de meia idade, né? Com cabelo castanho. Estou vestida com uma roupa colorida, né? Uma sainha preta. Enfim, eu sou médica de formação e sou pneumologista de especialidade e trabalho, enfim, como médica desde que me formei, há 41 anos atrás, exatamente, vou fazer 42. Na verdade, estou completando 42 anos de formada, né? Uma vida. Né? E, enfim, tenho me dedicado nos anos todos da minha formação a trabalhar clinicamente, né? Minha formação é uma formação de médico tradicional no Brasil, tive muitas experiências fora daqui, né? Enfim, passei tempos fora, enfim, tenho muito trabalho com organizações, embora trabalhe aqui no Brasil, no Ministério da Saúde de início, né? Fiz minha residência, depois concurso para o Ministério da Saúde, depois a Fundação Oswaldo Cruz, onde eu fiz uma formação acadêmica, né, doutorado na Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e onde venho me dedicando nos últimos quase 30 anos, né, à pesquisa clínica nas áreas de doença respiratória, né. Como eu sou da geração que pegou a AIDS nascendo no Brasil, né, eu me dediquei desde logo no nascimento da AIDS, ainda no começo dos anos 80, a pesquisa das doenças respiratórias que assolavam as pessoas que tinham AIDS naquela ocasião. Então, nesse sentido, aprendi muito, né? Fui para os Estados Unidos, voltei e, enfim, trabalhando um pouco nessa área, né? A maioria dos pacientes tinham problemas relacionados realmente ao aparelho respiratório, basicamente pneumonia, tuberculose. Então, assim, era a minha especialidade. Então, fiquei muito dedicada a isso durante alguns anos. Fui muito jovem, né? Tive uma experiência que é Guinness, né, no Brasil. Fui muito jovem, diretora médica de um hospital federal. Eu tinha acabado de chegar do Reino Unido, onde tinha feito um curso na Universidade de Edimburgo e fui logo chamada para ser diretora médica de um hospital federal. Fiquei muito perplexa naquela ocasião, era muito jovem, né? Tinha 32 anos. Uau. Mas aí fiz isso, né? E pude fazer isso e recebi um desafio naquela ocasião, assim, muito grande, né? Porque era um hospital que era um antigo sanatório de tuberculose enorme, né? Com muitos leitos. E eu tive uma missão para cumprir, né? Transformar num hospital geral, criar um serviço de AIDS, exatamente, porque naquela ocasião só tinha o Fundão, né, que atendia muita gente, a Unirio, né, no Hospital Gafreguinle, e rapidamente eu pude fazer um serviço de AIDS que rapidamente também virou um dos maiores do Rio de Janeiro, e uma maternidade, porque existia naquela ocasião um indicador que a gente chama mortalidade perinatal, né, que é quando morre criança e morre mãe, né. Então, naquela área do Rio de Janeiro, que era Jacarepaguá, naquela região do Rio que chama-se AP4, na verdade, né, de acordo com a programação do município do Rio, e eu pude fazer, e fiz uma maternidade junto com colegas, e colocando médicos, e enfim, todo um grupo, e a nossa maternidade, em 1 ano e meio, estava no ranking das maternidades mais humanizadas, mais eficientes. Então, assim, foi uma experiência que mostrou que eu sabia fazer, né? Claro que tudo isso é feito em equipe, né? Trabalhar em equipe foi sempre uma coisa que nos ensinou muito, né? Então é isso, gente. Depois eu enveredei um pouco para
uma área mais acadêmica, assim. A Fiocruz me propiciou criar um serviço, né, que é um serviço de referência, né? Hoje até é uma coisa bonita, né? Assim, há 2 semanas atrás a gente acabou de ser acreditado pela Joint Commission, né, que é um serviço de acreditação internacional para assistência. Então, assim, isso dá muita alegria, porque foi uma coisa que eu comecei do nada, né? Atendi, assim, quase que num corredor e atendendo pacientes, né, com doença transmissível e tudo. E hoje o nosso serviço está assim, tem uma equipe muito bem formada, já deu várias teses, né? Então, assim, isso me deixa muito orgulhosa, né? Porque, assim, é meio como um filho, né? Eu não tive filhos na vida, né? Eu só plantei árvores, né? Escrevi, mas não fiz filhos, né? Filhos, mas, enfim. Tabela. Mas eu criei um serviço e tal, fiz muita coisa nesse sentido. Então, é mais ou menos isso que eu sou. Muito legal, parabéns. Bom, eu no começo da pandemia, acho que como todo mundo te acompanhou nas entrevistas e eu lembro que você deu uma entrevista pra ela. E aí eu comecei a ler, eu fiquei, gente, eu sou de São Paulo, tava aqui no Rio, eu peguei a revista e mostrei pra todo mundo. Falei, todo mundo tem que ler. Pra ver. E vou apresentar um pouquinho a Júlia. A Júlia, pra quem não sabe, é neta da doutora Margarete Dalcomo. E, Ju, bom, pra mim é um prazer maravilhoso, incrível estar aqui ao lado de vocês duas, né? 2 mulheres que eu super admiro. Primeiro, a Manu, que é um prazer estar aqui com você, porque foi você que me trouxe para dentro da iniciativa FIS, né? O que esse mundo virtual proporcionou pra gente. E tô sempre aqui com vocês, como você falou, nos desafios, apresentando as iniciativas. E tenho muito orgulho realmente da iniciativa FIS, do que vocês fazem, de aproximar, né, a educação e a informação sobre a saúde para as pessoas. E ao lado de você está ela, né, Margarete, que é minha avó de coração, casada com meu avô, que é esse orgulho enorme, né, que é, como você estava falando, essa musa, diva, essa mulher do ano, que eu conheço já de outros carnavais, né, que eu conheço de uma outra forma. Pirralhete, né? Pirralhete, que não é como, né, vocês conhecem aí, né, aquele rostinho mais sério na Globo News, trazendo sempre as melhores informações ditas da melhor forma e maneira, né? Eu acho que hoje em dia não tem como pensar na Margarete e não pensar nessa é quase uma entidade divina que adentra a casa de todos nós diariamente e faz com que a gente também tente pensar um pouco mais positivo dentro de toda essa loucura que a gente está vivendo. Todo mundo, né, que sabe dessa nossa ligação fala pra mim, mas meu Deus, ela é maravilhosa, né, Júlia? Eu sou fã dela. Diga a ela que aqui em casa todos se apaixonam por ela. Porque eu acho que ela... Porque ela... Eu falei. Mas é unânime, gente. Tem uma pessoa que não sabe desse nosso vínculo, ou quando eu posto alguma foto com ela nas redes sociais, ela realmente é capaz de deixar o meu inbox completamente lotado, assim. É impressionante. Ixi, vai lotar vai lotar hoje. Vai lotar esse podcast. E é impressionante. E as pessoas falam assim, não, mas é porque ela fala realmente de uma maneira que todo mundo compreende, entendeu? É impressionante. Ela fala e parece que o que as pessoas também falam... Mesmo dando má notícia, né, Ju? Mesmo dando má notícia, você... Às vezes eu dou muita má notícia, né, gente? Pois é, mas eu não sei. Eu fui porta-voz dos piores momentos da pandemia. Exato. Né? Assim, mas, e amada. Sempre, assim, é importante pra gente que é médico, né, como tratar de um doente grave, né, gente? Isso é uma coisa, né, aqui tem um estudante que vai passar pela mesma coisa, né? Enfim, a gente trata de um paciente grave, às vezes a gente tem muitas más notícias para dar, mas é sempre importante dar as más notícias de uma maneira firme e suave ao mesmo tempo. Eu não sei, né, como vocês conseguem isso, é uma então, das coisas que eu mais admiro. Isso é uma coisa, é um talento que a gente desenvolve diante do outro, né? É a exigência que forma o talento. Não é um talento inato, né? Eu não creio nessas coisas inatas, inspiração, nada disso, né? Coisas vindas do além, né? É como, assim, essa coisa, eu acredito sim, sem dúvida nenhuma, numa força de interação entre pessoas, não há dúvida, né? Isso existe mesmo, né? E às vezes é até difícil cientificamente a gente explicar, né, o que faz isso. Mas de qualquer sorte, nós que trabalhamos com dados e coisas muito concretas, né,
certo e errado, né? É claro que com isso eu não estou sendo moralista no sentido, né, de fazer dessa dicotomia uma verdade permanente, não é isso, né? Mas nós trabalhamos com dados, coisas muito objetivas, né? A epidemia está piorando, né? Quantas vezes eu fui perguntada, né? E quando eu digo eu, são muitos colegas, né? Nós descobrimos colegas extraordinários, gente que eu nem conhecia ao longo desses últimos 2 anos, virtualmente, e hoje nós estamos próximos como se fôssemos velhos amigos, porque fizeram o mesmo trabalho, né? Não fui só eu que fiz esse trabalho, né? Tem gente aí tão qualificada ou mais do que eu aparecendo. Nós saímos, né? A verdade é que, assim, como tudo isso começou de uma maneira muito espontânea, pelo menos para mim, porque eu vinha de fazer parte do grupo que assessorou o ministro Mandetta no início de março de 2020. Me lembro. E aí eu saí de Brasília, onde nós ficamos durante 3 dias, full time, em contato com colegas de outros países. Então, era claro que o Brasil ia, de certa maneira, emular o que aconteceu nos países que nos antecederam, né? Que foi o que aconteceu. Então, nós conversamos com os colegas da Espanha, da Itália, do Equador, onde a situação já era catastrófica, né? Muita gente... Ouvimos aqueles relatos dramáticos dos Estados Unidos também. E ao sair de Brasília, eu fui direto para São Paulo, porque era o último encontro presencial da nossa sociedade. E lá em São Paulo foi muito difícil a situação, porque a gente precisava meio desmontar aquilo, e não deu tempo, já estava todo mundo lá, vindo de vários lugares, foi um encontro de 2 dias. E lá um colega muito querido, o Dr. Mauro Gomes, lá de São Paulo, ele tem um blog chamado Pneu Uma Imagem. E ele falou, Margarete, era dia 12 de março, gente, a OMS tinha acabado de decretar que era a pandemia. Ele falou, você está chegando de Brasília, com tudo fresquinho na cabeça, dá para você gravar uma live com a gente? Eu falei, olha, só se for muito rápido, porque eu estou querendo buscar a minha filhadinha no colégio. Foi exatamente assim. E eu preciso vê-la, porque eu moro no Rio, eu vejo tão pouco. Ele falou assim, tá bom, meia hora, 40 minutos a gente faz. Tá bem, a gente sentou, né, telefone celular, né, foi isso, foi exatamente assim. E ele gravou, eu gravei uma live, fiz um resumo. Foi o primeiro resumo feito sobre o que ia acontecer. E eu não tinha, confesso para vocês, nenhuma noção do que era impacto de rede. Nenhuma. Estava completamente naive. E eu também fiz o que eu tinha que fazer. E eu fui dormir no flat onde eu estava. Meia-noite, quando eu estava indo dormir, eu recebo uma mensagem do meu colega Mauro, dizendo, Margarete, você não está entendendo. Nossa live gravada, tá? Isso tinha 7 horas de intervalo. Eu gravei isso às 5 da tarde. Meia-noite eles têm não sei quantas mil visualizações, sei lá, era 180 mil. Era uma coisa assim, eu inocente, falei assim, é pouco ou muito isso? Aí ele riu, me ligou, falou, Margarete, você não está entendendo. Isso é algo, realmente, eu nunca tive isso no meu blog, tá? E tá bom. Eu dormi no dia seguinte, tomando café no hotel, entra outra mensagem do Mauro. Margarete, você não está entendendo. Tem não sei quantas centenas de milhares de visualizações na live, porque... E assim, aí eu comecei a receber mensagem de vários lugares do Brasil, do Rio Grande do Sul, do Amapá, de gente que me escrevia, que mandava mensagem através do blog dele, assim, para saber, para ouvir. E aí também, eu fiz o que eu tinha que fazer, e quando eu estava no aeroporto de Congonhas, voltando para o Rio, tocou meu telefone, era da Rede Globo, era uma jornalista, Camila Bonfim, me ligando. A senhora é a pessoa que gravou a live há 1 dia e meio atrás? A senhora pode a senhora pode vir à televisão? Porque a senhora gravou uma live que está batendo todos os recordes de visualização. Eu falei, olha, por acaso eu estou em Congonhas, voltando para casa. A senhora mora no Rio? Eu falei, moro no Rio. Aqui pertinho de vocês aí. Aí eu fui. E aí foi uma entrevista enorme, né, de 1 hora de duração. Foi a primeira realmente entrevista, né? A Camila é uma jornalista espetacular. Foi muito... Você se tornou um vulcão da internet, Margarete. Porque quem não conhece a Margarete, eu posso dizer, a Margarete está aparecendo aí na televisão, mas ela é uma mulher extremamente
intimista, né? Você é uma pessoa muito reservada. Super. Hiper. Mas se você quisesse ser, assim, no Instagram, ter bilhões de seguidores, ela teria. É porque ela é mega reservada. O Instagram dela só tem amigo, entendeu? No máximo amigo de amigo, uma pessoa ou outra que ela adiciona. Se ela abrisse esse Instagram dela, meu amor, você ia ser a médica mais seguida da América Latina, certamente. Ia desbancar a Juju contar tudo. Ah, mas total. Eu ia ficar assim, realmente, a ver navios. Nem me falha. Foi isso. A gente se surpreende, às vezes, com algumas coisas, né? E era um momento muito triste, né? Na verdade, nós estávamos todos muito preocupados. Sabíamos que... Até usei essa metáfora várias vezes, Manuela, que, assim, era igual uma tsunami, né? E o mar recuava, eram os países que nos antecederam. Mas a gente sabia que a onda ia chegar pesada no Brasil, né? A gente não pensou que fosse ser tanto, né, gente? Vamos combinar que, assim, a gente pensou... E eu disse de maneira muito sincera, né, o que eu estou convicta, né, hoje mais do que estava há 2 anos atrás, né, nós tínhamos 2 armas poderosas para enfrentar isso, né, o SUS, né, o SUS brasileiro, né, essa coisa tão capilar, né, no Brasil inteiro, né, ninguém falava em vacina ainda, embora fosse claro para nós desde sempre que se tratando de uma virose de transmissão respiratória aguda, evidentemente que tinha que ter vacina, mas naquele momento ninguém pensava, a gente só pensava na disseminação de uma doença que se espalhava de uma maneira dramática pelo mundo inteiro, né? E que ia chegar pesadamente. O Brasil, um país profundamente desigual, né? E essa desigualdade iria se revelar, né? Eu disse também, usei essa metáfora várias vezes, né? Não é só o rei que vai ficar nu, né? Quer dizer, isso será desnudado de uma maneira obscena, a desigualdade brasileira, foi muito pior do que a gente pensava. Nesse momento eu disse também, né, de uma maneira que não tem mérito, mas enfim, premonitória, né, no certo sentido, de que se a iniciativa privada brasileira não comparecesse, a tragédia seria muito maior. E o Brasil é um país, né, os mais jovens talvez não tenham essa noção do quão essa concentração de renda brasileira, ela nos envergonha muito, né? Ela nos constrange muito, né? Revela, né? Essa desigualdade. Eu me lembro que uma coisa que eu vou contar para vocês, que é muito marcante na minha memória, quando eu fui estudar fora, um colega, no meu primeiro dia de aula, perguntou para mim assim, era um colega alemão, e ele me disse assim, é verdade que no seu país tem fome? Isso faz 30 anos, 32 anos. Ele pode fazer essa pergunta de novo. E aí eu pensei, se eu encontrasse essa pessoa e ele me perguntasse hoje, 30 anos depois, eu teria que responder muito envergonhadamente sim, né? Quer dizer, para um europeu, né? Assim, essa pergunta foi muito marcada para mim, né? Eu fiquei muito humilhada até na época em que eu ouvi isso, tendo que admitir que era verdade, né? Uma pessoa de classe média ali, podendo estudar fora, podendo estar no país europeu, falando outras línguas, etc., que era uma situação muito privilegiada, né? Então, assim, isso, para um país que já tem um nível de educação tão alto, né, como era no caso da Alemanha, já com todas as cicatrizes que a Alemanha tem, naturalmente, né? Mas, enfim, uma geração já muito qualificada, né? Então, assim, são esses momentos, são desses momentos que se compõem a nossa memória, e a nossa memória é o que nós somos, na verdade. Né? Então, assim... Agora, você estava falando desse curso que você foi estudar fora, uma época, inevitavelmente você acabou se tornando um ícone, né? Uma inspiração, principalmente para o público jovem que quer se tornar médico e tal. Como é que foi essa sua escolha pela medicina? Foi desde sempre? Você nunca duvidou? Você teve outras coisas que você queria fazer? Como é que foi essa escolha profissional? Não, assim, vou começar pelo fim, Ju, porque assim, eu tenho feito uma coisa que tem me agradado muito e que foi uma surpresa para mim. Eu já recebi, vou fazer uma nova semana que vem, uma porção de convites de colégios, de meninas, de moças, meninas, garotas, né, que querem saber. Eu vou fazer agora, sexta-feira, dia 9, lá na própria Fiocruz, vai ter no Museu da Ciência um encontro só de meninas, para entender como é que é ser uma mulher médica, cientista, como é que é esse negócio? É assim a pergunta. Como é que e é isso. Então, assim, é muito interessante, né?
porque, assim, quer dizer, eu até não sou nem o melhor dos exemplos, né? Porque o melhor dos exemplos é quem faz tudo isso, mas quem é mãe também, né? E eu não sou mãe, né? Então, assim, eu tenho muita admiração por quem fez muita coisa e criou filhos. Não, mas você é uma mãe de outras formas. Eu posso te dizer, assim, mãe minha, da minha irmã, das suas sobrinhas, do Brasil, de tudo. Você cuida de todo mundo, Margareth. É extraordinária. Como é que as mulheres conseguem esse grau de compromisso, de estudar, publicar, porque a exigência para nós, sobretudo quem tem uma carreira acadêmica, é muito grande, gente, né? Você tem que publicar, você tem que escrever, você tem que publicar artigos, senão você nem progride na sua carreira, né? O seu livro é isso, né? Então, toda semana você pensar num artigo novo. Então, sempre escrevendo no Globo, inclusive. Toda semana tá lá. Não, mas esse agora, né? Mas estou falando, do ponto de vista da carreira, né? Todas nós temos que poder ter uma carreira e subir na carreira, né? Você tem que publicar, você tem que fazer aula, você tem que ter participação em congressos e tal. Então, assim, mas isso é muito bom, gente. Tudo isso é muito bom. Eu gosto muito de tudo que eu faço, sabe? Eu gosto muito, da mesma maneira como me dá prazer de vez em quando eu posso. Confesso que na pandemia fiz isso pouquíssimo, mas me dá prazer, assim, de ir pra cozinha, fazer uma comidinha gostosa no fim de semana. Eu gosto de fazer, eu não sei fazer muita coisa não, tá? Mas eu sei fazer umas coisas bem boas. Tá melhor do que eu, que não sei fazer nada. Não, eu sei fazer umas coisas bem boas. Eu sei disso, você sabe fazer outras coisas também, que depois eu vou deixar mais pro final desse podcast, pra vocês ficarem até o final, viu, gente? Vocês estão ouvindo a gente? Que eu tô querendo lançar aqui uma surpresa pra vocês, ouvintes. Mas me conta isso, porque agora também eu já me esqueci. E eu, como sua neta, estou curiosa. Você sempre quis ser médica? Não. Eu dizia desde pequena, não. Eu venho de uma outra trajetória, né? Quando eu era jovem, né? Agora vocês têm o segundo grau, né? Tem o fundamental. Fez normal, científico. Não, normal não. Normal não sou tão velhinha. Não sei, minha mãe teve, então eu tô indo por ela. Normal ainda tinha, na minha época, acho que ainda tinha normal, não sei. Mas tinha clássico e científico, né? Eram os cursos, né? Isso. Em São Paulo era normal, e aí eu dizia desde muito pequena que eu queria ser diplomata, né? Nossa. Então, meus pais se acostumaram com isso. Aí me puseram desde muito cedo, né? Você sempre quis estudar muito, né? Hoje em dia vocês chamam nerd, né? Eu era super nerd, né? Super nerd, era muito introvertida, era chatinha, porque eu não gostava de fazer esporte, né? Minhas irmãs nadavam, né? Jogavam. Eu não sabia fazer nada. Seu esporte era aqui, ó. Eu não andava de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta, gente. Então, assim, eu morro de vergonha. Quando eu vou a algum lugar, as pessoas, né, querem fazer, né, bicicleta. Eu falo, não sei andar de bicicleta. E eu não sei mesmo. Então eu tenho que ir a pé. Boto um tênis, então eu vou a pé, porque é mais seguro do que eu tentar essa altura da vida. Não vou mais tentar, né, gente? Então vamos combinar que eu não vou mais subir numa bicicleta. Só se for daquela de rodinha, igual de criança, né? Aí pode ser que eu ouse, né, Ju? Da Helena, pode ser que eu, da Elisa Maria, emprestar a bicicleta de rodinha, pode ser. Mas enfim, então eu não fazia essas coisas, né? Eu gostava de ler, enfim. E aí os meus pais levaram isso a sério, né? E como a minha família é uma família de pouca tradição médica, né? Eu tenho primos médicos, mas não muitos, né? Uma família de muitos juristas, meu pai advogado, meu avô advogado, tias do Ministério Público, tal, muita dessa área, assim. E aí eu dizia isso, mas era uma época difícil do Brasil, né? Governo militar, né? E eu comecei, embora estudasse em ótimos colégios, assim, mas com aquela perseguição toda, aquilo tudo me incomodou muito, né? Era muito sofrido para nós, né? E amigos sendo presos até naquela época, né? Era o auge da ditadura militar no Brasil, né? E aí eu sempre fui muito jeitosa para tratar de gente, né? Eu gostava muito de gente de idade, né? Eu sempre tive jeito de cuidar, embora fosse muito introvertida, assim. E eu também como eu era muito introvertida, minha mãe era muito inteligente, né? Então minha mãe me botou para cantar, né? Eu cantava, né? Canto bem, não canto mal não, tá, gente? Ela é uma palhinha. Tô brincando, não. Hoje eu só canto no chuveiro, né? Mas, enfim, não, estragou a surpresa. Era isso que eu ia pedir no final, gente. Vocês não sabem o que é a Margareth cantando. Nos nossos jantares à noite, o negócio fica arrepiada. Ela começa a cantar. É um negócio. Você fica assim, não é possível. Multitalento, não é possível. Não, só canto no chuveiro. Então, assim, sabe? E aí, enfim, aí é isso. Então, assim, cantava. Vou te chamar. E aí, aos 17 anos e pouco, eu tive, assim, uma consciência, né, de adolescente muito madura, né? A gente era muito mais madura até do que os rapazes, no certo sentido, né?
E aí eu cheguei à conclusão de que eu não queria ser diplomata naquela situação, né? E estava muito bem formada, né? Então, assim, meus pais tinham me posto desde muito pequena, né? Aos 10, 11 anos, na cultura inglesa, na Aliança Francesa, essas coisas assim, para fazer eles. A gente não era rico, mas eles davam muito boa educação para nós, né? Não davam moleza, né? Não tinha moleza nenhuma, né? Nem consumo. Hoje eu sou muito grata aos meus pais, porque a gente foi criado assim, não tinha zero consumo, né? Era tudo muito medido, né? Cada uma tinha sua boneca, e os livros podia comprar à vontade, né? Não tinha problema, tá? Os colégios eram sempre ótimos colégios, mas não tinha muito, assim, não tinha, cada uma tinha sua sandalinha, seu sapatinho de ir à festa e se finir, né? Era por aí, né? Mas, enfim, isso foi muito educador também, né? É isso que eu ia falar, eu acho que a melhor herança que eles te deram, que é a educação e ter dar esse acesso a tudo. E respeito, né? Assim, essa coisa, nós sempre fomos criados com muito respeito pelo outro, assim, sabe? Então, assim, para mim, quando eu vejo, né? Como hoje eu me sinto um pouco doente, né? Por isso que aconteceu no Rio de Janeiro agora, com essa morte absolutamente indescritível de uma pessoa, né, como nós estamos vivendo, né, estamos vivendo mais esse luto, além de todo esse luto que a gente está vivendo da pandemia, que já é um luto em excesso, a gente tem que conviver que isso é verdade, que isso aconteceu na cidade que nós moramos, né, que é algo absolutamente impensável, impensável, quer dizer, o ser humano reduzido ao mínimo, né, do que ele pode chegar, né, então assim, e a gente sempre foi educado, assim, eu e minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, né, mulheres, eu sou a filha mais velha, né, e não tive irmãos, né, infelizmente, eu adoraria ter um irmão, né, mas não tive, né. Então, assim, era uma família muito de mulheres, né, só tinha meu pai foi no meio daquele mulherio, né. Ele nunca se arrependeu, ele sempre teve um senso de humor enorme, né, que nem o pai da Júlia, né. O pai da Júlia tem mulher, né? 4 filhas, 4. Então, você imagina que mulherio. É um mulherio louco. Então, quando soma mulher e mais um monte de mulheres, eles são heróis, esses homens. São heróis. Eduardo é um herói, são heróis, né, porque conviver... E tem Helena ainda, né? Tem Helena. Não, e tem a tua sobrinha. Da turma mais velha. É mais uma. Tudo mulher. Gente, tudo mulher. Mas esses homens são verdadeiros, né, diplomatas. Vamos combinar, né, gente? Porque tem que conviver com TPM, né? Tem que conviver com tudo, né? Tudo. E ao quadrado, né? No caso ali é o quarto, vocês 3, é uma loucura. Gente, assim, imagina. Tem uma época que é a mulher e as filhas, né? Porque tudo está numa idade mais ou menos junto. Então, lá em casa saía briga. Os mesmos hormônios, né? Assim, né? Lá em casa saía briga de não jantar. Sério? Sério, das 2 levantarem e ir pro quarto. Mas a Margarete estava falando desse negócio de que você não teve filhos e por isso talvez a questão da profissão, ainda ter que ser mãe. Mas eu discordo plenamente. Eu acho que você não teve filhos, mas você é uma mãezona para todos que convivem com você, que estão ao seu redor. Inclusive, eu acho que ela é tão dedicada ao próximo, ao outro. Inclusive, eu acho até que vai além da medida. Inclusive, uma vez eu falei com ela, falei, Margarete, você precisa cuidar de você também, dedicar tempo a você. E até indiquei a minha massagista pra ela, porque eu acho que ela também precisava cuidar dela. E ela ficava ouvindo, ficava eu, a Beth, a irmã dela, falando, pois é, todos nós também achamos isso, Júlia. Fala isso pra Margarete também, a gente acha que ela precisa, sabe, cuidar dela. Aí, o que você mais gosta de fazer nos seus tempos livres? Como é que você faz também? Se cuidar. Tempo livre? O que é isso? Tá vendo? Ela nem sabe o que é isso. Como assim tempo livre? Existe isso? Explica. Não, eu adoro ler, eu adoro ouvir música, eu adoro ver filme. Séries? Tá vendo alguma série agora? Não. A última que você viu, você lembra a última série? Não. E filme? Não, agora, filme também não, assim, mas não me lembro. Mas eu gosto muito de ver filmes, eu gosto de ver umas séries, assim, de vez em quando eu vejo, assim, um pouco, aí paro no meio, assim. Esses tempos têm sido tempos meio fora da rotina, né, assim, né? Depois eu sempre viajei muito, né? Então, assim... Eu ia te perguntar isso. Eu sempre viajei muito, a trabalho, enfim, às vezes acompanhando meu marido para algumas coisas que eu podia, sempre aproveitando um pouco, né? E viajei muito, né, gente? Pelo Brasil todo, pela América Latina toda, né? Dei muita aula por aí, né? Trabalho no projeto do Banco Mundial, onde eu fui para a África nesses últimos anos várias vezes, né? África dura, né? Não é África de turismo, né? África subsaariana, né?
Então, assim, fui muitas vezes, isso foi uma experiência também bastante extraordinária, né? A incidência de doença respiratória naquela área do mundo é muito difícil, muito complexa. Essa é outra cultura, né? Viajei muito pelo mundo muçulmano, né? Muito, muito, muito. Então, assim, conheço bem. Uma bela parte do mundo, assim. E tenho muita curiosidade, né? Então, conviver com outras culturas é algo que sempre me encantou, né? Ver como é que se pratica a medicina em outras culturas, né? Como é que é o papel da mulher em outras culturas. Enfim, isso tudo sempre me encantou muito, né? Teve uma que mais te impactou? Olha, eu tive experiências, assim, muito impressionantes. Talvez o Irã, o papel da mulher na cultura persa, tenha me impressionado, porque o Irã é um país de 70 milhões de habitantes e que tem o mesmo número, por exemplo, de estudantes universitários no terceiro nível que o Brasil. Então você vê a defasagem do Brasil tendo 3 vezes a população do Irã. Um país fechado, né, de cultura muçulmana muito ortodoxa, né? E eu fui ao Irã algumas vezes e tive uma oportunidade de estar na universidade. Me chamou muita atenção que, apesar de tudo isso, né, o Irã tem 52% da população universitária de mulheres. Nossa. Então é muito impressionante isso, né? Então viver esse dado, conversar com elas, ver como é que aquela cultura se fazia e que as mulheres realmente querem se qualificar, me deu muito prazer isso, faz quase 20 anos, né? E depois eu tive uma oportunidade também muito interessante, numa das vezes que fui, fiz a primeira conversa, a primeira palestra num congresso iraniano de doenças infecciosas, fiz a primeira conversa sobre AIDS com o público leigo. Porque na época o Brasil já estava com seu programa de AIDS, era o melhor do mundo, mais reconhecido, prestigiado com toda a justiça, né, naturalmente, né? Nós já estávamos no bom caminho do controle da AIDS, né, e da assistência às pessoas, né? E isso, o Irã era um país difícil, onde o homossexualismo é visto com todos os preconceitos do mundo, né? Então havia uma carga de preconceito enorme, né? Onde a mulher é aquela dominação que todos vocês conhecem. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Porque assim, e tensa, né? Porque na época eu fiz uma conferência para um auditório absolutamente lotado, enfim, com uma tradução que era uma tradução que eu não ouvia, então eu não sabia se o que estava sendo traduzido era o que eu falava exatamente, né? Eu falava inglês, era traduzido para o Farsi, né? Que é a língua local, em persa. E depois tinha muita televisão, e depois o nosso embaixador na época era muito querido, ficamos amigos, que era o embaixador Cesário Melo Antônio, e ele me disse, foi um maior sucesso, acabei falando para o Jornal Nacional iraniano, assim, foi uma experiência. Você realmente. Falou do Jornal Nacional iraniano? Falei. Gente, ela era uma celebridade lá antes daqui. Falou com o William Bonner do Irã. Não, porque assim, foi a primeira vez que se falou sobre esse assunto para um público, uma plateia onde não havia só médicos, havia médicos, havia famílias, havia guardas da Revolução, né, que fazem parte do poder local, né? Então, assim, foi uma coisa tensa, né, assim, num certo sentido. Então, assim, essa talvez tenha sido uma experiência muito marcante para mim, assim, né, dentre outras. Deve ser bem... Eu acho que para nós mulheres ver isso, né, ver como as mulheres são tratadas em outros países deve ser um negócio bem mas assim, mexe com a coisa, gente. Eu estou falando desse exemplo porque eu fiquei muito impressionada com a qualidade da discussão que eu pude ter com elas no âmbito da universidade, como elas tinham já naquela ocasião já o desejo de se qualificar, quer dizer, imagina, nessa circunstância, 52% dos universitários serem mulheres é algo que não é desprezível, elas né? têm uma algo força, muito relevante, né? Elas têm uma força, né, de aprender, isso, uma força e convivendo com todos os paradoxos, né? Quer dizer, para fazer muitas coisas tem que ter autorização do marido ou do pai, enfim, é um grau de dominação que a gente aqui no Ocidente já não tem, assim, não tem mais, ou se tem dependendo de um corte social e que evidentemente nós temos que contribuir para desvencilhar as mulheres dessa prisão, digamos assim. Eu acho que é
Eu acho que eu ficaria bem impactada e bem impressionada também, né? É muito impactante, sim. E por outro lado, hoje você vê pessoas muito qualificadas, né? Eu conheci mulheres de extrema capacidade, lá e fora de lá também, né? Enfim. É uma aula de história. Uma aula de história. E agora... é o país, e assim, curiosamente, né? O Irã é o país onde está Passárgada, né? Do poema do Manuel Bandeira, né, gente? Que, aliás, nunca soube onde era Passárgada e nunca foi lá, né? Como é mesmo esse poema? Manuel Bandeira, vamos embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, terei a mulher que escolherei, na cama que escolherei, né? Então, assim, é muito curioso, porque o Manuel Bandeira escreveu isso escreveu porque ele gostava de palavras difíceis, sem nem ter ido a Passárgada? Nunca, imagina, nunca. Manuel Bandeira escreveu Passárgada porque o pai dele gostava de falar palavras difíceis para ele. E ele guardou essa palavra na cabeça e 16 anos depois que ele tinha ouvido isso, ele conta, né? Ele escreveu esse poema. E hoje dizem que Passárgada é o paraíso. É tido como mas Passárgada é uma vilazinha, um vilarejo sem nenhuma importância, a não ser, quer dizer, tem toda a importância, porque lá está o túmulo de Ciro, né? De Ciro o Grande, rei dos Aquemênidas, né? Mas é a única coisa que tem, é uma vilazinha muito singela e com o túmulo do Ciro no meio, assim, que a gente vai lá e faz as homenagens ao grande Ciro e pronto, não tem nada em Passárgada, né? Nada. Passárgada fica ao lado de Persépolis, aí sim, Persépolis é algo mais extraordinário. Então Passárgada está muito mais na nossa mente. Do imaginário. É muito mais, no nosso imaginário. Passárgada é um lugar do imaginário, como foi para o Manuel Bandeira, né? Sim, como algo longínquo, longínquo e que habitou o seu imaginário, né? Então, assim, isso é um pouco do Irã. Pra gente, eu acho que tem mais significado do que... mais uma coisa simbólica, simbólica, né? do que pra eles. Agora, conta um pouquinho. Eu não sei se a Júlia sabe dessa história, você deve saber. Qual? Quando você foi pra Calcutá. O que aconteceu? Que eu conversei com a madre? Porque se eu achei que a gente estava conversando um pouco mais cedo e eu achei essa história o máximo. Porque assim, essa história da Madre Teresa de Calcutá é algo que para nós brasileiros, eu acho, tem um significado muito grande, né? Justamente porque a Índia, quantos Brasis são a Índia, né? Então, assim, com seus contrastes, suas contradições, paradoxos, diferença social, concentração de renda e tudo que... Então, assim, a Índia são muitos Brasis multiplicados, mas de certa maneira emulando com toda a sua cultura milenar, né, em que pese a diferença, os traços culturais todos, né? Mas uma das vezes que fui à Índia, eu quis muito ir a Calcutá, porque eu queria conhecer, né, onde a madre morava. A madre já tinha morrido, naturalmente, a madre já morreu há mais de 20 anos, né? Então, quando eu fui, foi depois disso, eu consegui ter uma audiência privada com a substituta da madre, né, que era a irmã Nirmala Jodi. E foi muito interessante, porque eu pude conversar com ela, assim, privadamente, né? E entender um pouco. E era uma época em que muitos críticos ocidentais estavam batendo muito na madre, né? Achando que ela ganhava dinheiro demais e fazia muito self-patronizing, né? Muita autopropaganda e que, enfim, que não era tão importante, que não salvava ninguém, etc., né? E eu quis entender melhor isso, né? E aí eu fui, tive esse privilégio de conversar com a irmã privadamente, entender um pouco. Ela foi muito gentil de me receber. Nós ficamos conversando tete a tete, assim, as duas, com uma outra freira, né, que nos acompanhava, né? E eu entendi, é muito comovente ver aquilo tudo, né, no sobrado onde a madre viveu a vida toda. E o túmulo dela está na sala, no centro da sala, assim, a gente sobe uma escada passando pelo túmulo da madre. É muito bonito porque é colocado diariamente, feito com pétalas de flores frescas, é escrito diariamente em cima do túmulo, né? You did it for me, né? Quer dizer, você fez isso por mim, né? Não fui eu que fiz por você, né? Então, sempre essa coisa da generosidade de saber receber, né? Mais dar e receber, né? E aquilo já é muito impactante, né? Porque é tão singelo e ao mesmo tempo tão impactante, né? E eu queria muito visitar um dos serviços, né, delas, né, que elas tinham em Calcutá. E Calcutá já é uma coisa tão
né? Não tem nada da Índia turística, né? Não tem nada a ver com Taj Mahal, né? Nada, né, gente? Nem com Jaipur, nem, enfim. Calcutá é uma cidade de 18 milhões de habitantes, né? Com todos os contrastes que a Índia pode ter, um trânsito infernal, enfim, tudo. E foi muito importante aquela conversa, assim, do ponto de vista humano, né? Ter aquela chance de estar com aquela pessoa, falar da madre, por que ela tinha sido a escolhida. Ela era socióloga de formação e, ao mesmo tempo, tinha feito um curso de enfermagem por exigência da madre. E eu falei, mas por que a senhora fez? Ela disse, a Teresa era autoritária, ela mandava muito, mandava ver mesmo, né? Falando assim, né? E eu entendi que a Teresa não era mole, não, né? Era durona mesmo, né? E assim, depois eu pude visitar aquilo, né? E aí foi aquilo que eu estava contando ali na sala, né? Assim, ao ver aqueles serviços e da maneira como eles acolhem as pessoas, né? Que foi tão ainda até hoje é tão criticado, né? E é tão pouco que é feito, né? Porque é só você recolher alguém da rua e botar no lugar para morrer, né? Em cima de um colchãozinho. Então, assim, então a gente entende que a diferença entre o quase nada e o nada é muito grande. É muito grande. Né? Então, assim, isso que os críticos bateram muito, isso é quase nada, né? Mas a diferença entre o quase nada e o nada, que é deixar alguém morrer no meio da rua, como o fotógrafo morreu agora nas ruas de Paris e ninguém fez nada, e ele morreu de frio. Então, aquilo é morrer sem dignidade. Tirar da rua e colocar num colchonete no chão, num lugar limpinho, é dar dignidade. Então, assim, a diferença entre o quase nada e o nada é abissal. Gigante. E é isso que a gente entende ao visitar aquilo, entendeu? É muito forte. Ninguém sai igual dessa experiência. Imagina. Então, foi isso aqui. Então, são coisas fortes, assim, né? Que a gente... Você estava contando, eu fiquei imaginando como é conhecer o lugar que ela foi, como é conversar com quem está substituindo ela. Deve ser impactante. Assim, impactante demais. Depois ver uma como eles... diferente, né? É outra cultura, né? E ela conhecia os projetos, havia projetos, né, das chamadas Irmãzinhas da Caridade, né? Hoje eu não sei onde é que eles estão com projetos no Brasil. Na ocasião tinha no Nordeste, Salvador, eu acho. Aqui no Rio de Janeiro tinha numa área da Zona Norte. Hoje eu não sei mais, não estou atualizada. De uma certa forma, você foi uma diplomata, né? Que você viajou o mundo todo. Ela não queria, mas acabou atuando. Quando eu era criança, eu tinha um mapa mundi no meu quarto, onde eu ia botando aquelas taxinhas coloridas, né? Já completou? E aí não. Quantos países? Falta muita coisa. Quantos países você conhece? O mundo, o planeta é muito grande. Falta muita coisa. Falta? Você tem ideia de quantos países você já conheceu? Um número bom. Assim. Mais de 30? Mais, com certeza. Olha! Muito mais. Muito mais, maravilhosa. Inclusive, gente, eu acho que deve ser por isso, é porque podcast não dá pra ver, né, infelizmente. Mas Margarete, ela é o quê? Ela é a mulher que melhor sabe se vestir. Ela realmente é uma inspiração pra mim, eu nunca vi realmente tanto charme na minha frente. E eu gostaria de saber como você se inspira nas suas vestimentas, Margarete. Você sabe que eu te falo isso sempre. Sempre que você vai nos jantares lá em casa, você está sempre impecável, linda. Os colares combinam com as blusas. Inclusive lá na Globo News também, eu reparo, né? Porque eu te conheço muito, falo, hoje ela botou esse colar, hoje ela botou esse aqui outro. É que vocês não estão vendo, mas ela tem uma bonequinha, ela tem um Funko. A minha bonequinha, gente, o meu avatar é tudo. Né? Você é maravilhosa de avatar. O meu avatar é tudo, gente. E o eu avatar? tenho um desse. E o avatar? Ele faz o maior sucesso, porque quando eu falo, ele tá sempre atrás de mim. Assim como um anjo da guarda. E o teu avatar é a tua cara. E esses óculos vermelhinhos, eles são muito... E tem o colar. E tem o colar, o avatar. Tem um colarzinho. Tem o colar. A gente pegou uma foto, a Flávia saiu, né? Eu fiquei escolhendo com a Flávia a foto. Eu falei, mas tem que ter o colar. Ela sempre tá com colar. Pois é a marca registrada dela. E agora a Iniciativa Fit tem que fazer um avatar da Margarete sem ser médica aqui, porque tem que aproveitar esses looks dela. Porque ela realmente sabe reunir looks como ninguém. Vem aí. E eu acho que por conta disso também, por conta de tantas viagens que ela já fez, lugares, eu acho que, né, seu olhar vai abrindo. O Rodrigo me perguntou, a gente tava falando sobre, a gente tava organizando o evento em maio, que vai ter um sobre marketing, eu tava falando, vamos fazer um de tendências, de co-hunting, que é justamente você pegar
você analisar o comportamento das pessoas e colocar nos serviços, nos produtos. Você é a típica, eu vou falar pra eles. Ela é a inspiração disso. Porque pega um pouquinho de cada. Gente. Pega um pouquinho porque de cada lugar médica, que você né? passa. E eu acho também. Que as pessoas têm uma passa coisa. a vida de jaleco, né? Pois é, passa a vida de jaleco, mas quando tira esse jaleco, realmente é uma loucura. Mas é verdade, você tem as marcas registradas e. Total, estilosa até dizer chega. Tá bom. Eu tô envergonhada. Pode acreditar. Não precisa ficar, não. Eu aceito. Não precisa ficar. Ô Ju, agora me conta você uma memória que você tem dela. Bom, tenho várias, né? Milhares, mas um grande momento, assim, uma grande memória que nós vivemos juntas e que foi, acho que um dos momentos mais especiais, assim, foi quando ela casou com o meu avô, né? Realmente, não sei, assim, eu fico até arrepiada porque só eu sei, assim, o que eles têm, o que eles sempre tiveram a vida toda e como foi lindo, assim, reunir tudo aquilo dentro daquela igreja e ver a Margarete entrando e olhar nos olhos dela, sabe? Realmente esse amor tão profundo de tantos anos e ter tido essa experiência de levar o meu avô ao altar, né? Quem diria que... Com quantos anos foi que o vovô tinha quando eu levei? 86. Eu ia falar 87, 86, imagina. Porque a gente já vivia juntos há alguns anos, né? E aí um dia ele acordou assim, inspirado, né? Eu fiquei até preocupada, achei que tinha acontecido alguma coisa. Aí eu disse, eu quero me casar na igreja, né? Nós já éramos casados, né? E aí ele disse, eu falei, mas casar na igreja? Aí eu falei, tá, tudo bem, então tá. Que seja feita a vossa vontade. Insistiu, né? Eu achei que era uma coisinha assim, né? Conversei, falei, quem sabe, né? Uma capelinha, uma coisa discreta. Pra família. Super petit comitê, 30 pessoas. Ele disse, você não entendeu coisa nenhuma. Não é nada disso, eu quero em grande estilo, Noteiro da Glória e tal. Uau. Aí eu fiquei tensa, né? Mas enfim, com música ao vivo, não sei o quê. Foi lindo. Aí eu fui escolher as músicas, né? Então nós gostamos de música contemporânea, né? Do século XX, né? Então tinha Schomberg, tinha Vila Lobos, né? Então assim, não era uma coisa, não tenho nada contra as músicas tradicionais de casamento, né? No nosso casamento não teve nada disso, foram músicas clássicas, mas contemporâneas, né? Então era Mahler, né? Sim, eu entrei foi... com Mahler, enfim. Mas foi muito engraçado, era uma coisa muito... só tinha terceira idade, né? Os únicos jovens era a Júlia, né? As netas, né? E a minha sobrinha neta, que foi dama de honra, que entrou como... Não, Maria Sofia. Ah, foi Maria Sofia. E Elisa Maria nem tinha nascido. E aí, não? Não, Elisa Maria nem tinha nascido, tem menos 5. Sim. E aí ela entrou assim com aquele raio de sol, assim, na igreja, correndo. Foi muito engraçado, foi uma coisa meio... Mas acabou tendo um monte de gente, né? Tem festas. Claro, festa, ela é belíssima, né? DJ. Com DJ, as meninas puseram, a Júlia botou Botamos DJ. DJ e ela estava maravilhosa, né? Uma diva, você imagina. E a gente Ele acordou inspirado esse dia. Pois é, você vê como é que são as coisas na vida? Tá vendo? 87 anos, entrei na igreja levando meu avô pra Margarete. Quando na vida, né? Você vê que às vezes a gente vive coisas que a gente nem imagina. Tem muita diferença de idade. Eu tenho a idade da mãe da Júlia, né? Mas falar que eu ia adorar entrar na igreja com meu avô. Pois é, a Margarete me proporcionou isso. Eu falei, você tem que entrar com as meninas, né? As duas netas, né? Então, assim. Exato, entrou eu e minha irmã. Ele ficou assim, ó, eu pegava de um lado, a minha irmã. E eu acho que ele deve ter ficado todo orgulhoso. Todo? Nossa, total, imagina. Ficou acho cheio. Que deve ter ficado todo orgulhoso. Tava um noivo, um príncipe. Agora, só uma curiosidade que eu tenho, porque depois de tudo isso, né, que a pandemia também acabou proporcionando toda essa sua adoração, que o Brasil inteiro te ama, como é que tá sendo hoje em dia, rapidinho assim, caminhar na rua? Dá pra caminhar? Encontrar com ela na lagoa, correndo? Não, com ela. Dá pra caminhar, as pessoas... Eu sei que você usa máscara o tempo inteiro na rua, né? Mas as pessoas reconhecem... As pessoas me conhecem de máscara. Com máscara? E param, tiram selfies? Como é que é isso? É engraçado isso, é uma demonstração de afeto, assim, sabe? Que eu fico muito comovida, né? Você sabe que essa plateia toda nunca teve. Gente, pra quem não sabe, tem 2,
Tem 7 pessoas aqui assistindo a gravação. Nunca teve isso. E teve briga. Tem mais gente que podcasts, na história dos podcasts da iniciativa. Não teve. Nunca teve. É muito curioso isso. Porque, assim, a primeira vez que, assim, num hall de elevador, né? Eu falei, sou eu mesma, né? Aí eu falei, mas como que a senhora me conhece? Era uma senhora tão simpática. Como é que a senhora me conhece se eu estou de máscara? E ela me respondeu assim, no hall do elevador. Ah, doutora, esse seu topetinho a gente conhece. Não. Aí eu achei tão espetacular aquilo. Eu falei, gente, eu vou tirar meu topete, né? Aí eu cheguei no consultório, eu falei para minha secretária, eu falei, Elaine, você acha que eu tenho... Ela falou, claro, doutora, super mole de saber quem é a senhora. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, tá bom, né? Aí eu resolvi, tá, não podia tirar o meu tupete, né? E aí, bom, mas enfim, ao longo desse período, as pessoas são muito afetuosas, né? A mim me dá uma sensação, assim, de acolhimento, sabe? De que eu chamaria, assim, sem retórica, né? Assim, uma espécie de pertencimento humano, né? Se chegar no hortifruti, né? Eu já fui ao hortifruti fazer compras, né? Porque eu também faço essas coisas normais, né, gente? E aí alguém me para e fala assim, a senhora se importa de fazer um selfie assim comigo? Eu falo, não importa, claro que não. É uma celebridade. Então, assim, as pessoas são muito gentis, eu nunca tive uma manifestação de hostilidade, né? Eu recebo manifestações de curiosidade, confiança e afeto. E isso me dá uma sensação de que, e eu imagino que os meus colegas que estão da mesma maneira expostos como eu estou, né? Porque eu não sou a única, né? Então, assim, todos nós que abrimos mão, né? Assim, saímos dos nossos casulos, porque não é só bom, né, gente? É uma exposição, assim, que é alheia a nós, né? Do que a gente faz, porque a gente tem uma vida muito reservada, né? Uhum. Quem conhece a gente são nossos clientes, alunos, né? Amigos, né? E, de repente, a gente não é artista, a gente não é nada, a gente é uma pessoa normal, né? Enfim, que presta serviço, trata dos outros, né? Enfim, dá aula, né? Faz essas coisas. Então, de repente, se parar no hortifruti, né, alguém e falar assim, não, mas peraí, aí alguém veio e fala assim, não, mas peraí, eu também quero, sabe, assim, isso é algo engraçado, sabe, Júlia? Mas é muito afetuoso, não é uma coisa de, né, então, assim, eu recebo muitas mensagens, né, assim, tive que botar alguém para cuidar disso, né, porque mensagens de perguntas para responder, às vezes eu não dou conta, gente, eu recebo, em geral, assim, essa coisa de WhatsApp, né, porque tem os clientes, tem amigos, tem, enfim, mas eu recebo em média, às vezes eu vou responder 2 dias depois, não é porque eu sou desatenta, é porque realmente não dá. Não, são 60 por dia, né, mais ou menos. Por isso que nós aqui queremos agradecer imensamente o seu tempo. Obrigada por atender a Flávia. Eu acho que hoje em dia realmente... A Flavinha é obstinada, gente. Obstinada, cadê ela? Flavinha é obstinada, ela fica atrás. Eu falo, Flávia, eu hei de me livrar de você. Porque eu acho que a coisa mais preciosa de um médico é o tempo. É o tempo. E você está aqui com a gente, então é um prazer. Não, e a Flávia, a gente fala pra ela, Flávia, e se... A gente fala assim, e se a gente tentar falar com a doutora Margarete? Eu vou conseguir. Deixa comigo. Deixa comigo, eu vou conseguir. É questão de honra. Aí, tá vendo? Aí a gente vai falar com ela um outro assunto que não tem nada a ver. Eu tô tentando, tá? Tá vendo? Eu tô tentando ver, tá a bom. A Margarete deixa as pessoas obstinadas. Tá bom. Mas isso, gente. Mas... eu vou entrar eu sei que né, o seu tempo é precioso, eu vou entrar na última pergunta. Mais uma vez, obrigada. De verdade. Prazer. É uma honra. Eu tô emocionada, eu tô nervosa. Eu tô muito nervosa. Não fique. Tô muito nervosa. Não fique, eu já tô fazendo selfie. Foi o primeiro nome que apareceu na lista de quando a gente tava programando o podcast. Foi o seu. E logo, imediatamente, a gente falou da Júlia pra tá aqui. Não ia ser a mesma graça se não tivesse. E, bom, a primeira pergunta pra gente encerrar é... A gente falou quem é a Margarete do passado, do presente. Quem é a Margarete Dalcom do futuro? Olha, a mesma, né? Acho que... Eu confesso que eu tô mesmo precisando de umas fériasinhas, sabe?
Eu imagino. Confesso, né? Assim, confesso que assim, uma semaninha off me faria bem, né? Mas essa tá fora do meu escopo ainda nesse momento, né? Eu continuo trabalhando, né? Acho que vou continuar fazendo a mesma coisa que sempre fiz, né? Tenho projetos novos começando, né? Estou começando estudos novos para a Covid-19, né? Com remédios novos. Acho que finalmente nós podemos falar nesse nome famigerado que foi tão mal usado, né, pela essa retórica oficial de tratamento precoce. Agora, finalmente, nós teremos tratamento precoce, né, com os novos antivirais. Então, estou muito satisfeita de começar estudos novos e terminei o estudo da vacina. Então, temos novos desafios pela frente, né? Estou cheia de animação. Que bom. E, enfim, e pretendo... Enfim, estou continuando, pretendo revisar o livro que eu acabo de publicar, né? Quem sabe fazer uma edição ampliada daqui a pouco, né? O meu livro é pré-Omicron, né? Então tem que ter uma edição pós-Omicron, né? É pré-Omicron. Né? Meu livro é pré-Omicron. É verdade. Né? Então, quem sabe uma edição pós-Omicron, né? Pode ser. Então, vou lançar o meu livro a semana que vem no Recife, depois em Salvador, depois em Brasília. Então, isso me deu muito prazer de fazer um livro, né? É uma espécie assim de gestação, né, que você... Então é isso, né, acho que continuar meu compromisso institucional com tudo que eu faço, né, aprendendo, né, cada vez mais, né, eu tenho uma sede de aprender e de compreender, né, no sentido do compreender filosoficamente falando, né, mais amplo, né, e é isso, né. Mas tem muita coisa, né? Viajar umas férias, mais, curtas né? férias e logo depois Margarete segue adiante. Curtas férias, curta um tempinho. Não Vamos sei fazer uma quando. massagem pra ela. Não sei quando, né, gente? Não sei quando, né? Mas assim, uma prainha básica, assim. Deixa que eu resolvo isso, Júlia, tua missão. Tá. Bom, meninas, obrigada. Muito obrigada. Prazer Muito feliz enorme. De verdade, estar com vocês aqui. Obrigada. Obrigada a vocês, garotas. Vocês são ótimas. Nossa. E é isso, gente.